Se você puder, dar um aplauso a essa reunião. Amém? É muito bom isso. Vocês podem se assentar e nós vamos dar seguimento aqui. A nossa palestra é isso, em busca da inteligência espiritual. Por que buscar a inteligência espiritual? Nós sabemos que há muitos anos, se não me falha a memória, lá por 1848, 45, já começava a se falar sobre o QI, o quociente de inteligência, mas na verdade ligado a raciocínio, matemática financeira. Vocês que são empresários, se está muito ligado à folha de pagamento, né? Chega no fim do mês, tem que dar, tem que fechar a conta, não tem jeito. Mas ao longo do tempo foi se descobrindo um outro nível de inteligência, que é a emocional. Não adiantava o ser humano, e eu conheço pessoas que, quando se trata de lógica, de matemática, de algoritmo, essa coisa toda, ele é o crânio. Mas é uma pessoa que vive trancada dentro do quarto, ele não consegue se relacionar com pessoas, ele não consegue se desenvolver num trabalho em grupo, ou seja, ele tem uma boa inteligência, ele é avançado no campo da inteligência, porém, ele acaba sendo limitado, porque na inteligência emocional ele está preso, ele está amarrado. Então a inteligência emocional ela é importantíssima, mas aí foi se descobrindo que nós temos também uma inteligência a buscar. Por isso o nome Em Busca da Inteligência Espiritual, que é exatamente o que acontece. Nós temos dois hemisférios, e depois eu vou falar mais sobre isso, esquerdo e direito. Um cuida do quociente lógico, da matemática, do cálculo. Tem pessoas que você senta com ele, eu vou para São Paulo, será quanto que vai gastar de combustível? Ele, em questão de segundos, ele fala, vai gastar tanto, porque são tantos quilômetros, esse carro faz tanto quilômetro como um litro, e vai dar tanto em real. A pessoa é lógica, mas no emocional ele falha. O outro é bom no emocional, mas na hora que você pergunta para ele 8 vezes 4, ele demora para responder. Por quê? Porque ele precisa desenvolver, mas a inteligência é tão poderosa que ela potencializa os outros níveis de inteligência. Então a gente consegue ser uma pessoa melhor emocionalmente, melhor racionalmente, e assim vai o nosso crescimento. Então eu quero cumprimentar, já está mandando o pessoal. Tem gente de Volta Redonda que vai estar conosco, depois você confirma. Volta Redonda, Rio de Janeiro, São José dos Campos. Então aqui, uma frase de um rabino judeu, né? Ela é muito interessante, porque ela fala o seguinte, né? Estamos mais perto de Deus quando fazemos perguntas do que quando pensamos que temos as respostas. Aí você pode perguntar comigo o seguinte, mas por que está mais perto que Deus? Por que está mais perto de Deus? Porque quando estamos mais perto de Deus, nós estamos mais seguros. Quando nós estamos mais perto de Deus, mais nós alavancamos essa sabedoria espiritual, esse conhecimento espiritual. Na verdade, a gente começa a ficar mais poderoso. Aí você fala assim, puxa vida, poderoso, é isso mesmo, a palavra é essa. Senhor prefeito, mais poderoso. Você que é empresário, mais poderoso. Você que é comerciante, mais poderoso. Mas poderoso em que sentido? No sentido de eu ser melhor que os outros? Não. Mais poderoso para você poder servir melhor aos outros. É diferente às vezes do que a gente pensa, que ser poderoso é ser melhor do que o outro. A próxima aí, Sara. Como eu estava falando, QI, inteligência intelectual, pensamento lógico. O QE é a inteligência emocional, pensamento associativo afetado por hábitos. O quociente emocional, ele está muito ligado a estímulos externos.
Como é que está o relacionamento no trabalho? Como é que está o relacionamento em casa? Como é que está o seu relacionamento com funcionários? Tá, querido? Eu tenho dificuldade para lidar com a terminologia colaborador. Eu, particularmente, não gosto dessa terminologia. Porque eu acho que um empresário ele não tem colaboradores. Ele tem um contrato de trabalho que é bilateral, onde o empregador tem obrigações e direitos, e o funcionário tem obrigações e direitos. Eu estava conversando com o Ferreirinha há pouco tempo atrás, não é colaborador, porque se ele fizer uma hora extra e você não pagar, ele vai lá no sindicato, então ele não está colaborando, ele está fazendo uma troca contigo, ele está fornecendo o esforço dele, a energia dele, o trabalho dele, em troca de algo que você, empresário, combinou com ele, então não tem colaboração. É a minha visão, eu respeito a visão de cada um, mas é assim, o funcionário tem que olhar para você e entender que você é patrão. E você olhar para o funcionário e entender que ele é funcionário. Isso não significa não ter empatia para com. Ambos têm que ter empatia. Ambos têm que conviver e saber o lugar de cada um. Se o funcionário não está satisfeito com a vida de funcionário, o que ele tem que fazer? Ele tem que se desenvolver, tem que desenvolver habilidades, ele tem que buscar capital e montar um negócio. E passar a ser patrão. Olha que interessante. É assim que funciona. Eu tenho um amigo, Israel, que é um empresário aqui, é meu irmão em Cristo também, é membro da nossa igreja, e ele foi funcionário há muitos anos. Mas ele, quando era funcionário, ele já tinha na mente dele um espírito empreendedor. Por isso, hoje, ele é patrão. E ele tem um grupo de pessoas que nós precisamos entender o seguinte, que um empresário, ele está colaborando, ninguém colabora mais com o social de um país, de uma cidade, do que aquele que emprega, querido. Nosso município arrecada impostos, por quê? Por causa dos empresários. Ah, como os empresários pagam? Não, não é só isso não. Tudo que é vendido no mercado aqui tem arrecadação de impostos. E de onde sai essa arrecadação? Do salário que cada um recebe. A pessoa pode dizer o seguinte, mas o salário que eu recebo é pouco. É a realidade que nós vivemos hoje, e há muitos anos. Eu não sou empresário, mas sou empreendedor. Eu estudo muito sobre isso. E eu sei quanto pesa um funcionário na folha de pagamento. Eu sei o quanto é difícil. Eu tenho certeza que se nós mudássemos essa realidade, a gente poderia pagar melhor, ter uma condição social ainda melhor, né, na nossa região e no Brasil afora. Então, mudando para o próximo aí, vai entrar na inteligência espiritual, pensamento criativo capaz de insight. Você vai entender o seguinte, aqui, vamos ver se aqui eu posso ficar. Esse aqui é o lógico, esse aqui é a matemática financeira, a matemática, como que você controla a empresa. Esse aqui é o emocional, como que você lida no dia a dia com o funcionário. E a gente sabe que nessa relação tem problemas. Tem comunicação que não é compreendida, tem maus entendidos, tem o dia que todos nós temos problema, tem o dia que, com todo respeito, o Flamengo perde, o patrão é torcedor do Flamengo, chega lá, não está bem, o funcionário também é torcedor do Flamengo, encontra os dois e vai dar problema. Isso é possível. A inteligência espiritual, ela pode controlar as duas. A inteligência espiritual, e eu queria pegar um exemplo, e eu falei que não ia ser uma palestra religiosa, não é isso? Mas eu não consigo viver sem Bíblia. Nós temos uma história na Bíblia linda, acontece lá no livro de Gênesis, de um menino com aproximadamente 14 para 16 anos. Esse menino, ele tinha
12 irmãos, e esse menino, ele um dia teve um sonho, e o sonho dele, quando ele é compartilhado, ele parece ser um sonho muito pretensioso, porque ele fala que viu o sol, a lua e 12 estrelas se curvando diante dele. Depois ele diz o seguinte, que eles estavam colhendo trigo. O que acontece? Ele é um irmão, não é o mais novo, mas ele é acima do último filho do pai, e os irmãos velhos, a autoridade sempre sobre o mais novo, e aqueles irmãos começaram a se irar com ele. Porque você está querendo dizer então que nós, sendo mais velhos, nós vamos se curvar diante de ti? Você está querendo dizer que o sol e a lua, que representavam o pai, iam ciclado numa cisterna, que é um buraco, que é cavado no chão, para de vez em quando chovia, lá é muito árido, juntar água. Estava seca, mas eles são comerciantes, e então ele já tem uma decepção muito forte com os irmãos. Ele é vendido para o Egito. No Egito ele vira escravo de Potifar, que acusa ele de ter feito com a inteligência espiritual que estava sobre esse garoto. Ele virou o mordomo da casa. Acontece toda essa confusão, ele é jogado num calabouço. O calabouço é a parte mais profunda de um palácio. Todo o esgoto do palácio vai para lá. É um lugar fechado, abafado, sem ventilação, cheira mal. É um lugar propício a pessoa adquirir doenças respiratórias e diversas. E ele é colocado lá. A inteligência espiritual, senhor prefeito, levou esse jovem a ser ministra. Toma conta para mim aí da carceragem. Então esse menino, com a inteligência emocional, independente da circunstância que ele estava, ele prosperava, ele alcançava o melhor, ele crescia, ele dominava. Importa onde vocês, que foi o meu primeiro emprego quando eu voltei para a cidade. Todos conhecem, do Chumbim, CHF. O que eu fui fazer? Quando fui fazer entrevista lá, eu pedi para o Dizinho, falei, Dizinho, não olha muito no meu currículo não, só olha o CPF, o RG, faz as buscas, porque senão você não vai querer me empregar. Porque eu tenho uns cursos, eu tenho, assim, a gente tem conhecimento, mercado, e acabou que ele me contratou para ser embalador. E se eu disser que entregando o meu melhor, principalmente com felicidade, contagiando os meus colegas, ajudando quem eu podia ajudar. No dia que a empresa foi fazer um corte, chegou final de ano, eu era novo na empresa. Nós temos aqui, e o Luizinho sabe, todo mundo olha para mim e fala assim, ô pastor, dá para você fazer isso? Ô pastor, me ajuda nisso. Eu falo para eles assim, eu não tenho problema com isso não. Você vai. Tá? Trazer pessoas, as coisas e esclarecer para ela, não é nada disso. Amém? É esse o entendimento que a gente busca. Inteligência espiritual vai fazer de... Vamos lá? Como desenvolver afirmativos? Da onde eu tiro esse exemplo? Vou tirar o exemplo de Deus. E quando eu tiro o exemplo da Trindade, três deuses, no os céus e a terra, existe lenda maior, no meu ponto de vista, do que os céus e a terra. Porém, houve um problema, lá no versículo 1. E ele diz, e a terra era sem forma e vazia. Houve alguma coisa de assalto, por causa de homicídio. Ele coloca a ordem, depende de nós. E eu já quero te adiantar, prefeito, que a Igreja Batista Manancial está fazendo a parte dela. Qualidade de vida para todos nós. E Deus, quando nos criou, Ele com os pés de Deus, mas Ele fala em semelhança, parecido conosco. Termos, só tem conta. Eu estava de carro e estava uma rádio evangélica, todos os que o amor ao dinheiro. Aquela pessoa de você chegar para a senhora, você sabe por quê? A miséria, ela é enquanto uma possibilidade de reconhecer que o sofrimento é algo inevitável na vida. Todos nós vamos sofrer. E eu tenho que remeter isso
para o meu Yeshua, meu Jesus, ele falou: no mundo tereis lutas e aflições. O que é isso? Você pega a luta e soma com a aflição, ela dá turbulência, dá um monte de coisa, é um furacão. Mas ele falou o seguinte: William, tende bom ânimo, eu venci. Então todas as dificuldades que nós temos, que eu tenho, que cada um de nós temos, na administração pública, no gerenciamento da sua indústria, no seu negócio que está começando, tudo, muito obrigado. Tudo que você tem de problema, querido, você precisa de inteligência espiritual. Porque quando você sair dele, na verdade, alguns pesquisadores da neurociência, eles falam que não existe problema. Existe porta para você atravessar, para você superar o seu limite, chamada oportunidade. Enquanto alguns estão com medo dessa economia que está aí. Quem sabe fazer conta, sabe que a economia... E eu pergunto para vocês, está vendendo como estava vendendo em dezembro? Está vendendo como estava vendendo em outubro? Não está. É o resultado de alguns passos. Mas no final eu quero liberar, inclusive, uma palavra do céu para você que é empresário, querido. Que nós não podemos, nesse momento, ficar desesperados. Porque nós estamos aqui buscando a inteligência espiritual. E ela vai apontar para a gente caminhos que nós nunca pensamos. Nunca pensamos. Esse jovem que eu falei que ele foi parar no calabouço, ele se tornou a pessoa mais importante do Egito. Faraó chama esse rapaz, porque Faraó tem um sonho. Eu creio que essa história é muito conhecida, das vacas magras, vacas gordas, das espigas fortes e das espigas mirradas, e elas representavam 7 anos de fartura que viria primeiro, mas porém esses 7 anos de fartura seria engolido por 7 anos de escassez. E o único que teve capacidade de interpretar esse sonho foi esse menino que estava lá no calabouço. E ele se torna conhecido porque ele interpreta 2 sonhos de 2 presidiários. Um que volta, que é o copeiro, que volta a servir Faraó, e o outro que era o padeiro, que foi condenado à morte. E ele interpreta os sonhos. E por causa disso, ele é levado até Faraó. E Faraó dá um nome para ele. Esse nome ele é muito sugestivo, Zafinat Paneia, que significa Salvador do mundo. Existem técnicas de armazenamento de grãos que é utilizado nos nossos tempos modernos, que foram desenvolvidos por uma inteligência espiritual há mais ou menos aí 5.000 anos atrás. Por esse jovem, por esse menino chamado José. E o interessante é que Faraó um dia, quando vai condecorá-lo a governador do Egito, Faraó fala o seguinte, assim, ó: eu sou Faraó, soberano de todo o Egito, porém ninguém levanta uma mão ou um pé sem que Zafinat Paneia o ordene. Olha que autoridade. Lembra quando eu falei de a inteligência espiritual nos desenvolve poder? É esse poder que eu estou te falando. E esse poder que esse menino, Zafinat Paneia, ou Iosef, ou José, como você preferir, esse menino, ele se torna esse governador porque ele teve inteligência para superar as adversidades. Luiz Carlos, virão adversidades. Naira, virão adversidades. Luizinho, Alcione, alguns eu ainda não guardei o nome, Seu Augusto, Marcone, Heraldo, Sheila, Everaldo, perdão. As adversidades, elas virão. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, evangelizando, e Marcone, né? E eu falei para ela o seguinte: se você pudesse pedir algo para Deus,
O que você pediria? Ela falou, eu queria que o mundo se tornasse um mundo melhor. E assim, eu não pude falar isso para ela na hora. Eu coloquei no papel, nós vamos orar por isso. Mas não vai melhorar. Mas nós vamos melhorar. Tenha pensamentos afirmativos. Para de ser negativo, querido. Para de ser negativo. Eu falo para pessoas muito próximas de mim, muito ligadas a mim. Para de ser negativo. Está difícil, mas vai dar certo. Parece impossível, mas vai dar certo. Vamos correr para a gente render um pouquinho aí o tempo. O 2 aí. Ah lá, descubra quem você é. Essa imagem é muito sugestiva. Ela está mostrando aqui o que as digitais. Ninguém no mundo vai ter uma digital como a sua. Isso significa que você é único. Único. E a inteligência espiritual da Bíblia diz o seguinte, que o nosso Deus, que é onisciente, Ele sabe exatamente a quantidade de cabelos que nós temos na cabeça. Tudo bem que algumas pessoas não dá muito trabalho para Ele contar, né? Mas, olha lá, Jorge, já apontaram para você, Jorge. Eu não falei nada, tá? Então, questione os valores que guiam a sua vida. Reveja os valores. Reveja os valores. Todos os dias, reveja os seus valores. Quanto mais você rever o seu valor, mais valor você vai ter. Mais valorizado você vai ser. Qual o objetivo que me faz levantar pela manhã? Por que nós assim, olha, eu preciso de um trabalho, me dá R$50 que eu limpo aqui a frente da sua casa e... Não, ela está dormindo, 11 horas da manhã. O que me motiva? Esse dia eu vi um vídeo, não sei se vocês viram, de um rapaz que ele falou assim, eu vou provar para vocês que dá para empreender sem ter um centavo. Ele pega 2 pedrinhas no chão, vai lá no centro da cidade e ele vende aquelas 2 pedrinhas por R$1. É lógico que ele contou uma história, eu estou vendendo essas 2 pedrinhas, não mostra isso, mas eu entendo isso. Olha, porque se tem uma coisa que um bom vendedor tem um negócio, mas a única coisa que eu tenho é essas 2 pedrinhas, eu estou vendendo por R$1. Ele vende por R$1, vai lá, compra uma paçoca, 2 paçocas. 2 paçocas. Ele vem e vende, vai lá e compra mais. Ele vem e vende, vai lá. Ele terminou o dia com quanto? Quem lembra aí o valor? Quem viu o vídeo todo? Oi? 200 e alguma coisa. Ou seja, ele teve inteligência espiritual. Investir. Então, qual é a minha motivação de viver o nosso propósito na terra? Para que nós possamos fazer o bem, querido. A gente fala assim, fazer o bem sem olhar a pessoa. Por exemplo, outro dia alguém me pediu um dinheiro na praça e eu sei que a pessoa é alcoólatra. Eu posso tirar R$10 que é do alimento dos meus filhos e dar para uma pessoa que vai tomar cachaça? Não posso. E eu falei a verdade para a pessoa, rapaz, eu tenho R$10 aqui para comprar pão ali, eu vou te dar dinheiro para você tomar cachaça. Falei a verdade para ele. Então esse negócio de fazer o bem sem olhar quem, não é bem por aí não, querido. Tem um pastor que ele fala o seguinte, cuidado quando você for ajudar um lascado. Porque no fim das contas quem vai ficar lascado é você. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Precisamos socorrer as pessoas? Precisamos socorrer as pessoas. As pessoas que estão mesmo no fundo do poço, precisamos socorrer. Mas quantas pessoas, prefeito, o senhor já mandou para um centro de recuperação e ele fugiu do centro de recuperação? O prefeito moveu veículo da cidade, gastou combustível, manda a família lá para visitar a pessoa. Isso é custo. Isso é custo. É dinheiro. Aí daqui a pouco, quando você vê, a pessoa está aqui na praça de novo, está bebendo novamente, ou seja, não valorizou o socorro que recebeu. E nossa intenção é isso, querido, fazer uma diferença. 3. Humildade.
Parece redundante isso, né? Mas humildade não significa se rebaixar. Humildade não significa aquela vozinha, não é isso não. A pessoa com imponência, eu falo sempre assim, postura de rei. Eu falo aqui na igreja, você precisa ter postura de rei. Isso não significa que é a pessoa ser prepotente, nada disso não, querido. Nós somos reis. Vocês, mulheres, são rainhas. Quem diz isso é a Bíblia. A minha regra de fé e prática. Se você tem outra, eu respeito. Mas nós somos reis. Nós nascemos para governar. Pelo menos em algum nível. Nós nascemos para liderar, nós nascemos para vencer, nós nascemos para crescer, intelectual, físico, financeiro, espiritual. Nós nascemos para ser melhor cada dia. Hoje nós estamos aqui nessa palestra, eu tenho certeza que ainda que seja um ponto daquilo que a gente falar, a gente vai sair daqui mais rico, mais poderoso do que entramos aqui, eu tenho certeza. Então, olha, somos seres plurais, fazemos parte de um sistema. Ao entender isso, é possível ter a humildade de entender a vida sob um prisma para além do individual. Você, empresário, olha para o seu grupo de funcionários, de produtivos da sua fábrica. E você olha para eles e fala assim, quantas famílias a nossa empresa consegue sustentar. Porque essa é a realidade. E o que você tem que buscar? Mais inteligência espiritual a cada dia. Porque você precisa multiplicar esse número de famílias que você pode sustentar. Então é crescimento contínuo. Não é só crescer como pessoa, mas crescer um negócio, o Israel. Crescer todos os dias. Amanhã melhor do que hoje. Hoje melhor do que ontem. Sempre, todos os dias. São só 5 pontos, tá, querido? Nós já estamos chegando ao fim. O 4. Viva a compaixão para desenvolver a inteligência espiritual. Compaixão, querido, e empatia. E às vezes punir o produtivo. Nós precisamos ter inteligência espiritual para fazer as leituras dos comportamentos. Quem vai começar um negócio. Cuidado para você não promover um ingrato. E aquele que está dando toda a sua força pelo negócio ficar julgado por canto. Sabe por quê? Você vai acabar perdendo 2. Você vai perder um ingrato. Porque a primeira proposta que ele receber, que for R$50 a mais, ele vai embora. Porque ele é ingrato. E aquele que está insatisfeito. Que trabalha, que entrega mais do que às vezes ele recebe. Eu sei disso, querido, porque eu já trabalhei com pessoas assim. E eu sempre busquei isso. Eu tive um tio que era empresário, ele é falecido, empresário do ramo de supermercados. Ele chegou a ter 13 lojas de supermercados grandes. E quando eu fui trabalhar pela primeira vez, não foi para ele, mas foi porque eu morava em outro município, mas foi para um amigo dele que fazia parte da mesma associação de empresários. E ele me chamou um dia na sauna dele para conversar. Ele falou comigo o seguinte, ó, quando você entrar numa empresa, que essa empresa for do tamanho de uma caixa de fósforo. Ele só tinha a 4ª série do primário, tá? Mas era muito bem sucedido. Quando você trabalhar numa empresa, que ela for do tamanho de uma caixa de fósforo, você tem que trabalhar para essa empresa crescer. Porque se a empresa não cresce, você não cresce. Esse é o nosso objetivo. E a grande verdade, Luiz Carlos, é que a gente precisa passar isso para os nossos funcionários. Você precisa passar isso para o seu funcionário com a inteligência espiritual e colocar a inteligência espiritual na cabeça dele. E você tem que fazer isso com exemplos. Senão ele não vai acreditar só no que você fala. Amém? Voltando à ideia de integralidade.
podemos sentir a dor do próximo como sendo a nossa, entendendo o mundo com mais empatia. Mais empatia. Nós temos aqui um psicólogo. E o psicólogo, quando vai fazer a sua consulta, a sua entrevista, né, com o paciente, ele tem que ouvir. Para ele começar a sentir a dor dessa pessoa. Porque ninguém cura ninguém se não sentir a dor dessa pessoa. Existe uma poesia de um poeta evangélico, né, protestante, que ele falava o seguinte: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Pode ter o mesmo sentir, pode ter o mesmo agir. Ele está falando de Jesus, o nosso grande amigo, nosso melhor amigo. Querido. Nós temos amigos na terra? Temos. E existem amigos que são mais chegados do que irmão. Mas o nosso amigo por excelência é Jesus. Todos estamos conectados. Everaldo, você está conectado com o Luiz Carlos. O Luiz Carlos com o seu Augusto Rocha Neto. O seu Augusto, oh meu Deus. Fala o nome, mais uma vez. Marconi. Marconi é poderoso. O prefeito está conectado com Marconi. O William está conectado com o prefeito. Todos nós estamos conectados. Nós precisamos um do outro. Ninguém vai conseguir chegar a nenhum lugar sozinho. É melhor serem dois do que um. É um texto bíblico. Porque se um cair, o outro levanta. Dá a mão, vem cá, querido. Vamos junto. Vai ter hora, eu servi o exército durante 2 anos, eu fui fuzileiro. E eu andei, George, quase 1 quilômetro com um cara nas costas. O cara estava machucado? Não. É só para quando chegasse o tempo da guerra. Se precisasse, eu já saber como é que é. E esse caminhar 1 quilômetro, não era caminhar 1 quilômetro em terreno plano, não. Teve barranco para subir, teve barranco para descer e teve um riozinho para atravessar. Nós precisamos saber que nós estamos aqui para suportar o outro, para segurar o outro, para ajudar o outro. E aquilo que você dá, você recebe multiplicadamente. E o último ponto, chegando aí, beirando ao final, o número 5, reveja seus valores com inteligência espiritual. Lembra lá que eu falei? Né? Você tem que conhecer seus valores, quem você é. E aqui está pedindo para a gente rever os nossos valores. Todos os dias. Meditar em nós mesmos. Olhar na frente do espelho, lembrar de alguma coisa, de alguma besteira que você fez, algo errado, algo que você falou errado. E talvez até você falar para você, é um bobo, cara, você não podia ter feito isso. Quem sabe você vai até rir de você mesmo. A gente precisa rir dos nossos erros, sempre, para a gente não bloquear isso aqui, ó, nossa cabeça. Eu tenho falado muito sobre crenças limitantes, não é isso? Não é isso, Luizinho? Nós temos falado sobre crença limitante. E uma das crenças limitantes que mais nos assusta é a falta do perdão, do auto-perdão. É um problema que aconteceu lá atrás e a gente acaba... Aqui, ó, a culpa foi minha, foi eu que errei. Se perdoe, querido, viva melhor amanhã, se perdoe hoje, cresça amanhã, se perdoe hoje, enriqueça amanhã, se perdoe hoje, prospere amanhã. É preciso associar nossos valores a uma visão sistêmica de mundo. Como isso é possível? Pergunte a você mesmo. Qual é o melhor que você pode dar? Anota aí no seu caderno, todo dia de manhã, qual é o melhor que eu posso dar? Você vai dormir? Qual é o melhor que eu posso dar? Você está no seu trabalho, qual é o melhor que eu posso dar? E dê sempre o melhor, querido. E para finalizar, para fechar a conta, associado a isso, entenda que seus valores são feitos para servir uns aos outros, não apenas para si mesmo. Existem 2 culturas na Terra. Existe uma cultura alexandrina,
que ela deriva lá do Alexandre o Grande. Se não me falha a memória, 400 anos antes de Cristo. Foi um grande conquistador. E dentro da filosofia alexandrina, quem é que lidera? Lidera o mais bonito, lidera o mais rico, lidera o mais inteligente, lidera o mais rápido. Mas existe uma segunda filosofia sobre a liderança, que é a filosofia de Cristo. Na filosofia de Cristo, o melhor líder é o que consegue, é o que está pronto para servir o maior número de pessoas. Então essa é a nossa realidade. Quando a gente pega a questão das metáforas, a gente vai ver aqui o seguinte: o leão é o rei das savanas, o rei da selva, não é isso? O leão é o animal mais rápido? Ele é o mais forte? Ele é o mais inteligente? Também não. Mas por que ele é conhecido como o rei? Por causa da visão. Porque o leão, quando está com fome, senhor Augusto, ele olha para um elefante e ele vê lanche, comida, vou passar bem. E o elefante, quando vê o leão, ele é maior, ele é mais forte. Eu vi um vídeo essa semana do elefante derrubando uma árvore. Ele é muito forte. Mas ele olha para o leão e ele entra em desespero. Porque ele sabe que vai virar lanche. Então o que determina também o fator da nossa liderança é a visão que a gente segue, é a visão de vida, a visão de propósito, a visão de carreira, a visão daquilo que você vai construir para o futuro. E como última palavra, colocando um ponto final, o passado não contribui com mais nada. Bem, porque só serve para nós aquilo que nós vamos conquistar. Eu perdi, eu quebrei, eu tentei. Talvez você já tentou um negócio 1, 2 vezes e não deu certo. Nada te impede de tentar de novo. Ok? Se você buscar na internet, na pesquisa lá do tio Google, você vai encontrar um monte de pessoas que é muito bem sucedidas hoje, mas que quebraram por mais de 3 vezes. Mas ele chegou ao sucesso. Busca lá a história do senhor Honda. Desse carro bonito aí, o Honda Civic. Vai ver a história dele, quantas vezes ele quebrou. Ok? Eu quero terminar, mas eu queria terminar fazendo uma dinâmica contigo, porque nós colocamos ali que nós precisamos ver o que a gente pode fazer de melhor, não é isso? Eu queria fazer uma dinâmica contigo, queria convidar para você ficar de pé. Nós vamos usar as mãos, nós vamos usar esse órgão aqui que a Bíblia mesmo fala, onde colocar as mãos vai prosperar. Ok? E prosperidade, querido, nem é riqueza. Porque nós conhecemos pessoas que ele tinha tanta riqueza, que ele era até miserável. De tanta riqueza que ele tinha. Vivia, o senhor prefeito, com medo de perder o que tinha. Nós não precisamos ter medo de perder nada. Até porque nós não temos nada. Nós temos nós mesmos. Eu queria que você pegasse os seus dedos assim, ó, e começasse a bater bem forte assim um no outro. Só um dedo. Isso, bate bem forte. Tenta fazer um barulho aí com o dedo. Isso, bate, isso. Agora usa mais um dedo. Usa mais um dedo. Cada dedo que você está colocando a mais, você sabe o que significa? Um pouquinho melhor que você pode fazer. Coloca mais um dedo. Coloca a mão inteira. Aí, ó, olha o barulho que você pode fazer, querido. Vai em frente.
Você nasceu para vencer, você nasceu para prosperar, você nasceu para crescer, você nasceu para multiplicar, você nasceu para ser o melhor dessa terra, você é o melhor de Deus, você é a coroa da criação. Agora vira para o seu companheiro e fala para ele assim, ó, você é o melhor, você é ótimo, você é excelente, você aplauda o seu amigo aí. Fala assim, ó, parabéns, você é um show de vida. Obrigado, querido, muito obrigado por você estar aqui. Eu estou à disposição para a gente bater papo, que a nossa cidade tem que ser cuidada, querido. Nós temos aqui o nosso prefeito, que quem conhece sabe que ele não é prefeito, ele é um gerente, ele é um gestor. E a gente tem acompanhado ele. Não, ele chega lá no nosso departamento. Não, esse projeto, isso aí vai ficar muito caro. Não, a gente tem que fazer bem feito, mas tem que economizar, né? Assim ou não é, prefeito? Por quê? Porque nós estamos gastando dinheiro dos outros. O meu dinheiro eu gasto como eu quiser, mas o dinheiro dos outros eu tenho que cuidar. Não é assim, querido? Então eu queria ouvir o nosso prefeito, com toda